Alô pessoal do segundo ano, nós vamos para mais uma aula e agora a gente vai ver de forma um pouco mais detalhada e explicada o que é o ciclo de Carnot. Está dentro da termodinâmica, sempre explicando para vocês qual é o objetivo da termodinâmica: gerar movimento. Então nós temos aqui na apresentação logo de cara, você está vendo aí, o básico do funcionamento, por exemplo, de um carro, de um trem movido a vapor. E isso que era chamado uma máquina térmica, que gerava movimento, sempre lembrando, gera movimento. Não gerou movimento, não é máquina térmica, certo? Teve uma grande contribuição desse cara aqui, ó, Sadi Carnot, lá naquela época da virada do século XVIII para o século XIX, ali onde se viveu o período das grandes ideias na ciência e dos grandes pensadores. Vocês vão ver muito isso em história, em literatura, por exemplo. E um desses caras era Sadi Carnot, que foi um dos estudiosos das máquinas térmicas. Se vocês lembram o que eu falei, de acordo com a segunda lei da termodinâmica, segunda lei, certo? É uma lei, ela tem que ser obedecida por todos os sistemas físicos aqui na Terra e fora dela também. É que não existe máquina térmica perfeita. O calor que está sendo gerado de alguma forma, ele consegue escapulir, consegue fugir. Há sempre uma perda. Então, não há nenhuma máquina térmica com rendimento de 100%. Com isso, o que foi que Carnot fez? Eu até aproveitei o mesmo slide da aula passada também. Ele criou máquinas, veja, ele não criou uma máquina. Qualquer pessoa pode montar um motor, uma máquina que funcione de acordo com o ciclo de Carnot. Como assim, professor? Uma máquina térmica, ela não tem um rendimento de 100%, mas o rendimento dela pode chegar perto. Não é isso? Pode ser o máximo possível. Certo? Digamos que uma máquina funciona com rendimento máximo de 70%. Mas fica aqui 50, 30, 20, estou satisfeito. Não, eu quero o máximo que aquela máquina puder, mesmo que não seja 100. Mesmo que nunca vá chegar a 100, a física diz que não vai chegar em 100, nunca. Mas eu quero o máximo que aquela máquina pode me oferecer. Aí, isso foi estudado por Carnot. E ele estudou duas transformações isotérmicas e duas adiabáticas. Certo? Todas as duas são reversíveis, ou seja, elas podem... e vamos dizer assim, o que é reversível? Uma coisa que vai de A para B e também o caminho contrário é verdadeiro, de B para A. Certo? Elas podem ser reversíveis, como o próprio ciclo. Então, ó, vocês veem aqui uma máquina executando, aqui a minha esquerda aqui de verde, a máquina está executando uma transformação, e essa transformação consiste em duas transformações isotérmicas, que é quando sai aqui desse primeiro ponto, vou chamar aqui de A, certo? A e vem para B, e quando sai aqui do ponto C, ó, acompanha, e vem aqui para o ponto D, certo? De A para B e de C para D, são duas transformações isotérmicas. E as outras duas que fecham o ciclo, uma transformação fechada, a gente já falou, de B para C e de D para A, que acompanha o movimento corretinho aqui, ó, são transformações adiabáticas, aquelas que não há troca de calor. Vamos entender melhor. Quando a gente conhecer agora, a gente volta para um conceito que vocês deveriam ter visto ou vão ver ainda em química, no estudo dos gases, que é a isoterma. Não confunda a isoterma, Não confunda a isoterma com isotérmica. Isoterma é uma coisa, isotérmica é outra, embora as duas estejam relacionadas. Vamos ler aqui para a gente entender melhor. Em um gráfico pressão e volume, PV, é a curva sobre a qual a temperatura se mantém constante. Ou seja, uma isoterma é o gráfico da transformação isotérmica. Olha que curioso, que negócio até meio chatinho de entender. Isoterma é o nome do gráfico. É uma das poucas transformações que o gráfico tem nome, que a curva tem um nome. Então chama-se isoterma. Então o que é isoterma, professor? É a representação de uma transformação isotérmica. Existe isso para isobárica, para isocórica? Não, senhor. Só para a transformação isotérmica. Então, uma curva isoterma
essa curvazinha que está aqui em vermelho. Olha aqui, ó, tá aqui em vermelho, aqui no meu slide. Essa curva aqui é uma isoterma. Existem várias isotermas, cada uma representando uma certa temperatura. E não me interessa o sentido aqui, se vai para cima ou vai para baixo. Essa isoterma, se você pegar qualquer ponto, vamos lá de novo. Aqui eu chamo de ponto A e aqui eu chamo de ponto B. Eu poderia criar aqui no meio, sei lá, um ponto C. Então, em A, em C, em B, a temperatura é a mesma, digamos, 20 graus. Vai ser 20 graus em A, 20 graus em B, 20 graus em C. Em qualquer ponto que você pegar, entendeu por que se chama isoterma? É uma curva onde todos os pontos têm a mesma temperatura. Então, se você desce na curva, eu vou descer aqui de A para B, eu estou descendo a curva, né? Olha o que acontece com o volume. O volume vai de 1 para 2. O volume está aumentando, né, gente? Eu não preciso de números para vocês entenderem isso. Vocês sabem já interpretar a gráfica. De V1 para V2, o volume está aumentando. Então, quando desce, eu tenho uma expansão. Vamos voltar aqui. Olha só, quando desce aqui, ó. Quando ele desce, eu tenho a expansão do gás. Olha como o gás fica maior aqui, ó. Já para baixo. É justamente essa parte que vai aqui, ó, para baixo. É uma expansão. Certo, gente? Então, quando eu estou descendo aqui do gráfico de A para B, eu tenho uma expansão. E se eu subir o gráfico, aí você volta lá, slide. Olha aqui, ó. Que no meu caso aqui de C para D já é em outro isotermo, mas é a mesma coisa. Se eu estiver subindo, eu tenho uma diminuição do volume ou uma compressão. Olha só. No momento que está subindo aqui, no momento que está subindo, olha o que acontece. Certo? É o momento que o pistão também está subindo aqui, o gás fica bem comprimidinho aqui. E a pressão, gente? Quando você desce, se eu descer aqui de A para B, o que é que estou passando? De P1, que está maior, para P2, então estou diminuindo a pressão. E quando eu subo, eu estou indo de P2 para P1, eu estou aumentando a pressão. É assim que se analisa uma isoterma. Vocês já devem ter visto isso em química. Mas se não viram, entenderam agora, certo? Quanto mais distante essa curva estiver da origem, que a origem, pessoal, está aqui, ó, é o zero. Quanto mais distante essa curva estiver da origem, maior vai ser a temperatura. Como assim, professor? Porque, como eu falei para vocês, eu posso ter várias isotermas. Olha aqui. Tenho 3 isotermas nesse exemplo aqui. E já está dizendo aqui, ó, T1 é a menor temperatura, que é a primeira isoterma. A segunda está mais distante da origem. Aqui também é a origem, aqui está o zero. A segunda aqui do meio está mais distante, então T2 é maior do que T1. E a terceira está mais distante ainda, então T3 é maior do que T2, que é maior do que T1. Se tivesse outra isoterma aqui, seria maior temperatura. Entenderam? Quanto mais eu me distancio aqui do zero, minha isoterma, maior vai ficando a temperatura, ou seja, vai ficando mais quente. Então vamos voltar lá para o primeiro slide novamente. Eu devia ter colocado slide toda vez que eu apresentasse isso. Certo? Aqui eu tenho uma temperatura maior aqui em cima. E quando eu passo aqui para baixo eu tenho uma temperatura menor. Que é o que ele chama aqui de T-hot. Hot é quente, né? Você lembra das aulas em inglês? E aqui é T-cold. Cold é frio. É uma temperatura menor, não necessariamente frio de gelado, certo? A gente está lidando com termodinâmica, geralmente a gente lida com processos que envolvem o calor, algo mais quente. Olha aí de novo. Então, como é que eu faço o ciclo de Carnot? Digamos que eu tenha as duas temperaturas e, como eu disse para vocês, ó, primeira temperatura 400 Kelvin e a segunda temperatura 300 Kelvin. Convém citar, gente, que a gente vai fazer muito uso do primeiro assunto que a gente viu no ano, que é o que? As escalas termométricas, como transformar de Celsius para Kelvin. Porque, como a gente está lidando com termodinâmica, a gente vai usar a escala termodinâmica. Qual é a escala termodinâmica? A escala Kelvin, que é a escala absoluta. Então, a gente trabalha com a temperatura em Kelvin e não em graus Celsius. Certo, gente? Aprendam isso. E, obviamente, quanto mais distante da origem, como eu falei para vocês, está aqui o zero, ó, quanto mais distante,
mais quente fica, maior a temperatura. Então, o que é o ciclo de Carnot, gente? Vamos aprender a desenhar um ciclo de Carnot? Eu tenho duas isotermas, vamos supor que a minha máquina vai trabalhar com essas duas temperaturas, 400 e 300. Lembram? Volta lá para o gráfico. Eu preciso de uma temperatura quente e uma temperatura mais fria. Então, essas duas temperaturas, uma em cima e outra embaixo, passou tudo de novo, cheguei, vão ser 400 Kelvin, temperatura quente, e 300 a temperatura fria, então eu vou ter duas isotermas. Assim que se estuda. E a minha máquina, eu vou projetá-la para que ela trabalhe entre essas duas temperaturas. Então, ó, quando chegar aqui nesse ponto, eu vou chamar de ponto B. Por quê? Porque o início do gráfico, geralmente, a gente diz sempre que é aqui, no ponto A. É na parte mais alta da isoterma mais alta. Então, de A para B, transformação isotérmica, e você sabe que está havendo uma expansão. Ó, de A para B, o volume aumenta, expansão isotérmica. Aí agora eu tenho que pular de uma isoterma para outra. Vou pular aqui, fazendo uma pequena curvazinha também, certo? Não é uma linha reta, pequena curvazinha também de B, e vou chamar aqui de ponto C. Quando isso acontece, há uma transformação adiabática, certo? Há uma transformação adiabática, também é uma expansão, pequena expansão, mas é uma expansão. Aí volta, aí a partir daqui agora, ele vai comprimir, diminuir o volume, certo? Ele vai diminuir o volume. Vamos para cá diminuindo o volume, está subindo na isoterma, mas o volume está vindo de C. Ó. Se eu olhar só o volume, ele está fazendo isso, ó, o volume está fazendo isso. Certo? Vem aqui de um ponto qualquer para trás, então está diminuindo. Não me interessa para quanto, mas vai diminuir. Então, eu vou parar aqui nesse ponto que eu chamo de ponto D. Então, de novo, de A para B, de B para C. Aí agora eu vou andar na isoterma, né? De C para D. E depois volta para o ponto A de novo. Com isso, eu tenho a construção de um ciclo de Carnot. Certo? Eu projeto minha máquina para que trabalhe dessa forma. Essas transformações aqui de B para C e de A para D ou de D para A, certo? São chamadas de adiabáticas, não há troca de calor. E eu tenho um gráfico que representa o ciclo de Carnot. Podemos construí-lo a partir de duas isotérmicas, eu tenho falado isso para vocês, eu dei um exemplo. Não deixa de ser máquina térmica, certo, gente? Não deixa de ser máquina térmica, então tá aqui minha máquina térmica, como eu disse para vocês, está aqui, ó. Máquina térmica. Pega calor da fonte quente, transforma em trabalho. Lembram disso? Ó? Pega o calor aqui e transforma em trabalho. E vai ter um calor rejeitado, um calor perdido para a fonte fria. Isso aqui é o que eu gostaria que não existisse. Mas existe. Então eu vou ter um calor aqui relacionado à primeira temperatura, que é a mais alta. A gente acabou de ver no gráfico. Certo? A primeira isoterma. E pego o segundo calor aqui, relativo à temperatura mais baixa, T2. No ciclo de Carnot, para se calcular o rendimento, ele diz aqui, o rendimento é função exclusiva das temperaturas. Aprendam, viu? Por isso que a gente lida com a isoterma. Carnot, ele projetava a sua máquina de acordo com as temperaturas que ele gostaria de trabalhar, com as isotermas. Então, o rendimento é função exclusiva das temperaturas que formam os corpos quente e frio. Ou seja, o que vai enviar e o que vai receber. Logo, duas máquinas térmicas diferentes, mesmo que eu tenha duas máquinas, independente da substância que trabalha, se trabalha com óleo, se trabalha com diesel, se trabalha com carvão, se trabalha com carvão ativado e por aí vai, que operem, se elas operarem com a mesma temperatura, o ciclo de Carnot vai fazer com que elas tenham rendimentos iguais. E como é que eu calculo esse rendimento? Com essa formulazinha aqui, ó. O rendimento é 1, que é o 100%, né? Menos T2, a temperatura menor, dividido pela temperatura maior. Se você estiver trabalhando com calor, vai ser equivalente. Certo? Para a gente não ficar só olhando, vamos fazer alguns exercícios. Veja que a teoria foi bem curta da aula de hoje. Mas vamos fazer alguns exercícios e ver alguns exercícios a respeito do ciclo de Carnot, que agora deve estar explicado para vocês. O que é o ciclo de Carnot? É aquele ciclo no qual a máquina dá um maior rendimento que ela consegue.
certo? Se você tiver duas máquinas e uma estiver trabalhando com ciclo de Carnot e a outra não, a que está trabalhando com ciclo de Carnot, ela vai aproveitar muito mais. A segunda máquina vai ter perda. Então vamos aos exercícios. Para a gente fechar aqui. Um motor só poderá realizar trabalho se receber uma quantidade de energia de outro sistema. Que é lógico, né? Máquina térmica, lembra? Recebe calor. No caso, a energia armazenada no combustível, olha só, o combustível aí, a gente pensa em combustível, pensa em gasolina, pensa álcool, pode ser também, mas pode ser carvão, como eu já disse a vocês, certo? É aquilo que vai queimar, né? Combustível. É em parte liberada durante a combustão. Combustão, você deve ver isso em química, ou em ciências até, é a queima, gente. É a queima junto com o oxigênio. Lembra? A combustão vai queimar junto com o oxigênio, para que o aparelho possa funcionar. Quando o motor funciona, parte da energia convertida ou transformada na combustão não pode ser utilizada para a realização de trabalho. Olha só. Se eu não estou realizando o trabalho, que é trabalho, gente, movimento, se eu não estou pegando parte da energia e não está realizando o trabalho, essa energia é uma perda. Certo? Então, isso significa dizer que há vazamento de energia em outra forma. Então, está se perdendo aqui que eu disse. Chega perto de uma caldeira, você sente o calor, por mais que se isole. De acordo com o texto, as transformações de energia que ocorrem durante o funcionamento do motor são decorrentes de que, gente, de a liberação do calor dentro do motor ser impossível, realização de trabalho pelo motor ser incontrolável, conversão integral de trabalho em calor ser impossível. Olha a segunda lei da física aqui, ó. Certo? A transformação de energia que ocorre durante o motor é decorrente disso aqui, ó. A conversão integral de trabalho ser impossível, a segunda lei da termodinâmica. Transformação de energia térmica em cinética ser impossível, nada a ver. Então, não pode haver, certo? Não pode haver uma transformação integral de calor em trabalho. Então, com isso, vai haver outra transformação aí para que haja uma perda. É isso aqui, ó. Parte da energia convertida ou transformada na combustão não pode ser usada para a realização do trabalho. Essa parte da energia vai se perder. Vai ser outra transformação e é disso que trata a questão. Por isso que a resposta correta é a letra C. E seremos aprovados se Deus quiser. Olha mais uma questão aí, a nível Enem, para você analisar aí a respeito de máquina térmica e com o ciclo de Carnot. De cara, analisa as afirmações a respeito de máquinas térmicas. De cara aqui, depois de tudo que eu falei, se você errar esse número 1, eu vou aí na sua casa, certo? Dar um cascudo na sua cabeça. Olha para cá. O rendimento de uma máquina térmica pode ser de 100%. Gente, é o que a gente mais fala desde a aula passada, né? Pode ser de 100%? Não, professor. Não pode. Dependendo da máquina de Carnot, pode chegar em valores altíssimos. Próximos até de 100%, sei lá. Mas em 100% não chega. Não fecha, não. Certo, gente? Cai fora número 1. O rendimento de uma máquina de Carnot depende apenas das temperaturas da fonte fria e quente. Opa, a gente acabou de ver no final do slide que eu estava falando sobre isso. Aqui, ó. Verdadeiro. Quando o Carnot foi projetar uma máquina térmica, foi que ele pegou as duas isotermas para verificar como é que eu faria minha transformação. Lembra o que eu falei? Então é função da temperatura que ele vai calcular o rendimento. Existe pelo menos uma máquina térmica, que operando entre fontes de calor às temperaturas quente e fria, tem um rendimento superior à palavrinha-chave para a gente fechar a questão, superior da máquina de Carnot. Gente, eu acabei de falar de novo. Carnot foi o cara que deu um plus à termodinâmica. Por quê? Ele pegou as máquinas e colocou elas no limite. Vou exigir o máximo de minha máquina e vou ter esse máximo aqui, mesmo que o máximo não seja 100%. Então, não existe nenhuma máquina térmica operando dessa forma que tenha um rendimento superior ao da máquina de Carnot. Não existe. O que a gente está falando o tempo todo. Não existe máquina térmica 100% e nem tem máquina térmica com rendimento superior à de Carnot. Cai fora também aqui o número 3. Certo? Então, a resposta é correta. Olha a letra C. Aí é que a gente vai ser aprovado mesmo. Seremos aprovados
mais uma vez. E para terminar, vamos calcular o rendimento, certo? Uma máquina térmica de Carnot tem sua fonte quente a uma temperatura de 227 graus Celsius. Lembra que eu falei para vocês, né? A gente não vai lidar com essa escala de temperatura. A gente pode até medir, mas não lida. Vamos transformar em Kelvin. Enquanto sua fonte fria, temperatura do ambiente, geralmente, 27 graus Celsius. Ou seja, a fonte fria é o próprio ambiente, né? O rendimento dessa máquina térmica é igual a quanto? Ou seja, calcule esse rendimento. Vamos lá? Tem aqui já calculado, eu só vou explicar para vocês, porque aí não corre risco de vocês verem meus garranchos. Rendimento, logo de cara, só para lembrar vocês, é 1 menos T2 sobre T1, ou seja, temperatura fria, temperatura quente, menor e maior, você pode ver assim também. Aí antes de jogar propriamente na forma, a gente transforma, né? Temperatura fria qual é, gente? 27 graus Celsius. Então 27 mais 273. Lembram? Para transformar para Kelvin, a gente soma com 273. Mesma coisa para a temperatura quente. 227, 273. Então fica 300 sobre 500. Isso em Kelvin. De cara, vamos cortar esses zeros, ó. Fica 3 dividido por 5. 3 dividido por 5, olha aqui, ó. 3 dividido por 5. Aquele famoso não pode, né? E bota um zero aqui e outro zero. 30 dividido por 5 dá 6. Olha aqui, ó. Então, 3 dividido por 5 dá 0,6. E 1 menos 0,6 dá 0,4. Acredito que eu já tinha falado isso na aula passada para vocês, né? 1 é o 100%. Então, 0,4 é 40%. Certo? Ou ainda você pode, para você fazer essa transformação, professor, não entendi, vamos transformar em decimal. 0,4 é 4 sobre 10. Só que eu quero transformar em percentual, ou seja, a parte de baixo tem que ser 100. Para a parte de baixo ser 100 eu não alterar o valor da fração, acrescento um zero em cada número. 40 e 100. 40%, certo, gente? Então, a resposta correta dá, de novo, letra C, de seremos felizes. Letra C de corona, letra C de Covid. Com isso, a gente encerra essa maravilhosa aula no qual queimamos todos os nossos neurônios para aprender a respeito de máquina térmica, a respeito do ciclo de Carnot. Espero que tenham gostado. Até a próxima aula, se Deus quiser.